Bom dia, paz do Senhor a todos. Vamos dar continuidade à nossa palavra no livro de Jeremias. Hoje nós estamos entrando no capítulo 18, amém? Que Deus abençoe nossa leitura bíblica e que Deus possa trazer a graça alcançada em nossas vidas, amém? A lição do oleiro. A palavra que veio a Jeremias do Senhor dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e ali farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ali fazia uma obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Então ele fez dele outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazê-lo. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como este oleiro fez, a casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e derrubar e para destruir, mas se essa nação contra a qual falei se converter à maldade, eu me arrependerei do mal que tinha pensado em me fazer. E no momento em que eu falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar, mas se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Agora, pois, fala aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que estou forjando mal contra vós e projeto contra vós um plano. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. E disseram eles: Não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos e fará cada um segundo a imaginação do seu malvado coração. Portanto, assim diz o Senhor: Perguntai agora os pagãos: Quem ouviu com coisas semelhantes? A Virgem de Israel fez uma coisa horrenda. Abandonará o homem a neve do Líbano, de que a rocha do campo, ou será as águas correntes e frias que vêm do outro lugar abandonadas? Porque o meu povo se tem esquecido de mim. Eles queimaram incenso e vaidade, que os fizeram tropeçar nos meus caminhos e veredas antigas, para que andem por veredas afastadas não planeadas, para fazerem a sua terra uma desolação e objeto de perpétuo assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará sua cabeça. Com o vento oriental os espalharei diante dos inimigos, mostrar-lhe-ei as coisas e não o rosto no dia da calamidade. E disseram então: Venhamos e maquinemos projetos contra Jeremias, porque não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Venhamos e firamos de língua, e não prestemos atenção a nenhuma de suas palavras. Nesse versículo, irmãos, a resposta do povo às profecias de Jeremias. A oração de Jeremias. O Senhor olha para mim, e a voz os contendem comigo. Deve o mal ter recompensado com o bem? Porque eles cavaram uma cova para minha alma. Lembra-te como me pus diante de ti para falar para o bem deles, para desviar deles a ira. Portanto, entrega os seus filhos à fome e derrama o sangue deles pelo poder da espada. E fique as suas mulheres sem filhos e viúvas, e seus maridos sejam postos à morte, e os seus jovens feridos à espada na batalha. Ouço o clamor das tuas casas, quando trouxeres de repente sobre eles um esquadrão, porque cavaram uma cova para prenderem-me e armaram laços aos meus pés. Mas tu, ó Senhor, conheces todos os conselhos contra mim, para matar-me. Não perdoa minha maldade, nem apagues o teu pecado de tua face, mas tropecem diante de ti, tratam-se assim o tempo da tua ira. Amém? Irmãos, nós vemos nesse versículo aqui o quanto Deus fala com o povo, né? Para que o povo se arrependa das suas maldades, se arrependa dos seus pecados. Mas aqui nós vemos que o povo é teimoso, que o povo não quer sair do pecado, eles não querem se aproximar, né, de Deus.
Então, Jeremias tenta de tudo mostrar para aquele povo que eles estão errados, que mais vale nós estarmos na presença de Deus do que distante dele. E Deus está o tempo todinho avisando que se aquele povo não se converter, se aquele povo não se voltar para ele, aquele povo será destruído, porque Deus não vai deixar o pecado germinar na terra. E olha, irmãos, que se a gente for parar para pensar hoje, o pecado continua aí, né? Por mais que Deus tentou limpar a terra, que Deus tentou tirar, né, todo o pecado dali do mundo, o mundo continua pecaminoso, o mundo continua fazendo maldade. Então nós temos que colocar, perdão, irmãos, colocar em nossas cabeças que nós temos que se voltar para Deus, nós temos que buscar a Ele, honrar a Ele, a glorificar a Ele. Gente, é um pecado muito imenso as pessoas imaginar que Deus obriga-nos a adorá-lo, que Deus nos obriga a buscar por Ele todo o tempo. Não, Deus não nos obriga a nada, porque Deus nos dá o livre-arbítrio. Mas Deus também nos dá o livre-arbítrio de escolher entre o mal e o bem. Se você escolher o mal, você vai viver a vida na vida mundana, você vai viver numa vida cheia de maldade. Mas se você escolher o bem, você vai ter uma vida plena. É isso que nós temos que entender. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, que essa leitura bíblica venha trazer paz no coração de cada um de vocês. Amém? Fiquem todos na parte do Senhor, que vocês possam se inscrever no meu canal, que vocês possam compartilhar, curtir, me ajudando, irmãos, a crescer aqui no YouTube. Eu não quero crescimento, eu quero apenas levar mais e mais a palavra de Deus no ouvido de vocês, amém? Fiquem todos na paz.